Vejam, e quando eu falo em relação à questão da condição política sendo construída para o acerramento, vamos compartilhar, gente? Vamos trazer mais gente para cá? Pode ser, Leonardo Caetano, pode ser que tenha sido sabotagem. Eu falo sempre concorrendo numa série de fatos. Você tem aí Kim Jong-un na Coreia do Norte dizendo para o país se preparar para a guerra. Você tem a fronteira da Polônia com Belarus cada vez mais militarizada, a Lituânia militarizando essa fronteira, características claras da presença do grupo Wagner nessa fronteira, a questão da disputa geopolítica entre potências regionais e superpotências na África Ocidental, né? O que acontece na África Ocidental, a bem da verdade, é muito diferente de um processo de libertação de colonialismos ou de neocolonialismos, é muito diferente de uma guerra anti-imperialista. Na realidade, o que existe na África Ocidental é uma disputa de interesses entre potências regionais e superpotências. Não existe essa perspectiva, como alguns, infelizmente, estão sendo instados a manifestar, na nossa modesta maneira de entender, de comparar, por exemplo, os líderes de Níger com os líderes dos movimentos para a libertação da Argélia, de Angola ou de Moçambique, nos momentos em que esses conflitos ocorreram nas décadas de 60 e 70. O que acontece na África Ocidental é uma disputa no cenário do grande jogo. Obrigado, Roberto. Obrigado pela referência. Não sei se alguém reclamou em relação aí a algum tipo de instabilidade na transmissão, mas para mim aqui também está tudo normal. José Anciliero, boa noite. Jorge Luiz Stasiak, boa noite. Rodrigo Rossi, boa noite. Boa noite, turma. Cheguem, por favor, e peço a vocês que respeitem as opiniões divergentes. Não agridam uns aos outros em função de opiniões divergentes, tá? Olha só, pessoal. O que está acontecendo na África Ocidental é uma disputa entre as partes que estão no conflito na Ucrânia, mas não apenas as partes que estão no conflito na Ucrânia. A questão da disputa entre os interesses dos Estados Unidos e da China, a questão entre interesses da Turquia e da França, a questão da disputa entre interesses da Grã-Bretanha e da Rússia. Mas algumas pessoas, maliciosamente, ou por desconhecimento de causa, e há muita gente boa que o faz também por desconhecimento de causa, julga que tratam-se de movimentos pela libertação nacional dos países que estão envolvidos nesses processos. Você só tem um movimento de libertação nacional, no caso da perspectiva de que aceitemos que existam modelos de neocolonialismo, quando você constrói as condições internas para esse processo. Então, você não tem o Níger, não é um país industrializado que produza munição, que produza ciência, tecnologia, que tenha produzido um exército capaz de ter uma luta de autonomia em relação a qualquer tipo de ingerência externa. Então, tanto que acontece no Sudão, como que acontece no Níger, como que aconteceu na Líbia, após a destruição do governo do Gaddafi, como que acontece, por exemplo, até nos próprios conflitos que ocorrem na África subsaariana, entre grupos que muitas vezes conflagram-se uns com os outros ou com os próprios governos, são disputas de interesse financiadas por grandes estruturas, por grandes estados ou por potências regionais. É simples desse tanto. Agora, se você quiser, meu amigo, pegar a bandeirinha e torcer, fique absolutamente à vontade, é um direito que você tem. Obrigado, Alexandra. Assim como qualquer um, né, que aí efetivamente veja as coisas de uma forma divergente. A gente naturalmente recebe, sem nenhum tipo de intolerância, não é? Qualquer tipo de visão divergente, mas é uma guerra que acontece entre potências regionais e grandes potências. Esse é o fato concreto, tá? Esse é o fato concreto. Eu não posso negligenciar, né, uma informação desse tipo. Quando a gente sabe, por exemplo, que existe a atuação de serviços especiais turcos na África Ocidental Francesa. Quando a gente sabe que existe a atuação de serviços especiais franceses, britânicos, russos, chineses, todos eles estão lá presentes e as disputas estão sendo propostas, tá? Agora, se você tem simpatia ou antipatia por uma bandeira ou por outra, aí é outro problema.